Sua palavra, doutor Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, pelo prazo regimental. Muito bom dia, eminente presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, digníssimos senhores ministros, pré-claro representante do Ministério Público Eleitoral, professor Paulo Gonet. A AGE em julgamento, excelências, ela tem como sustentáculo formal abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social. O substrato fático diz respeito exatamente ao desvirtuamento doloso do mecanismo de direcionamento do Google. O estratagema, bastante engenhoso, diga-se de passagem, ele foi divisado de forma indiciária a partir de buscas na internet, buscas orgânicas, de informações sobre as anulações dos processos judiciais que envolveram o hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E qual era o resultado, excelência? Um anúncio pago com fundo partidário, com fundo eleitoral, pela coligação Brasil da Esperança, que encobria e que dissimulava, por assim dizer, numa espécie de bypass desinformacional, os fatos que eram objetivamente buscados pelos engajados eleitores. As pesquisas que foram feitas na época usaram como palavra-chave Lula condenação, Sérgio Moro, Lula corrupção PT, Lula Petrobras, Lula triplex, Lula corrupto, Lula Lava Jato, Lula processo, Lula anulação de processo. E chegava-se sempre aos mesmos resultados. Lula absolvido, a farsa da prisão de Lula, a inocência de Lula, processos que Lula ganhou. O texto exibido ao eleitor, em cada uma dessas pesquisas, quando se clicava, era esse. Era um texto até de redação um pouco agressiva, que dizia que o STF, a ONU, já tinham reconhecido de maneira expressa que Lula foi julgado sem crime, isso está no anúncio, e sem prova, quando, na verdade, aqueles julgamentos disseram respeito a critérios eminentemente técnicos, geradores de anulação. Fazia-se menção, inclusive, à fala do jornalista William Bonner, no sentido de que Lula não devia mais nada à justiça. Dizia-se mais que Sérgio Moro, que era o juiz da causa, era um juiz ladrão. E, numa espécie de paralelismo com o futebol, se dizia que Lula tinha sido retirado daquela partida para que outro pudesse vencer por um juiz imparcial. Tudo foi contratado junto ao Google para atingir, naquele espaço temporal, até o ajuizamento da ação, 2.500.000 acessos, 2.500.000 pessoas por meio desse buscador. As provas colecionadas aos autos, ao INPOS, já que se trata de uma investigação, deram conta de que o PT, na verdade, comprara o domínio de mais de 50 termos de pesquisa. Os termos de pesquisa estão, inclusive, constando da tabela do memorial, a folha 4, que foi distribuída a Vossas Excelências, e a intenção parecia clara: manipular, falsear a verdade dos fatos, editar uma verdade mais conveniente. Tudo em detrimento da livre circulação de informações, serviente da formação de um juízo de valor mais adequado para o eleitor, e serviente, ao fim e ao cabo, da boa democracia. Mas não é só. Uma pesquisa pelos termos, por exemplo, Lula não foi ao debate, levava também ao mesmo mecanismo de anúncio inocência petista. A campanha, então, que falseava essas buscas não se limitava a consultas relacionadas aos escândalos de corrupção e às condenações de Lula, mas a outros assuntos, sem qualquer vínculo aparente com a referida temática, sem qualquer vínculo aparente com a pesquisa. Os achados eram numerosos, eram inquietantes e eram impactantes. Foi então que o eminente relator, em decisão com a qual a defesa se permite discordar às inteiras, determinou a produção de provas amplas, inclusive potencialmente contrárias aos interesses do próprio autor. O eminente corregedor determinou que a empresa Google apresentasse todas as campanhas publicitárias de Lula e de Bolsonaro e as palavras indexadas em cada uma das campanhas. Houve resignação dos investigantes, ora revigorada da tribuna, para escrutínio final da Corte.
Essa providência, no entender da defesa respeitosamente pouco ortodoxa, como se viu, ela se assemelhava a uma verdadeira inversão da polaridade passiva, mas o eminente relator justificou essa posição processual na linha de que, apenas diante de matéria que envolve conhecimentos técnicos detidos pela empresa contratada para a realização de anúncios, diligenciou-se pelo esclarecimento de circunstâncias que poderão contribuir para a qualidade da fundamentação da decisão. Obviamente, então, a investigação seguiu seu curso, né? Nova insurgência da defesa, mas um detalhe interessante, não só da defesa, também os investigados se insurgiram contra a mesma posição processual e a empresa Google também. O teor de todas essas súplicas deve ser enfrentado na decisão final, ora em andamento. A despeito de todas essas súplicas, o processo seguiu seu curso, a ordem foi cumprida nos termos elásticos preconizados pelo eminente relator e o Google trouxe aos autos um farto material, novas planilhas carregadas de dados ainda mais assustadores e de todo aderentes com devido respeito à tese posta inicial, como a ponta de um iceberg. Os novos achados evidenciaram ainda mais a manipulação do tráfego informacional pela empresa Google com viés negativo e com viés desinformador. Tem-se, por exemplo, que a contratação pelos investigados de uma campanha intitulada Bolsonaro Pedófilo. Inúmeras palavras-chave, inclusive nem remotamente ligadas ao referido ponto, conduziam a essa grave acusação de pedofilia, um crime gravíssimo. Impulsionamento positivo nisso? A página 5 do memorial há um quadro explicativo para fins didáticos. Então, termos como Lula ou Bolsonaro, Bolsonaro, menino do MEP, overdose, tudo isso caía nesse resultado que era direcionado pelo pagamento à empresa. Direito à informação nisso? Conduta lícita? Sem gravidade? Fechar os olhos para o que se contém na resolução TSE 23610? Dar de ombros a um comportamento como esse? Há fair play eleitoral nessa conduta? Houve sim manipulação dolosa, monetizada, do maior buscador de informações do mundo, que tem mais de 3 bilhões e 500 milhões de acessos por dia. É considerado pela doutrina especializada, não só em direito eleitoral, a plataforma de publicidade mais poderosa do mundo nos tempos atuais. E na era digital, Excelência, chega a ser enfadonho repisar a imprescindibilidade desses buscadores de informação. Quando se tem qualquer curiosidade, recorre-se ao Google. Quando surgem dúvidas e procura-se equacionar precisões, recorre-se sem demora também a esses sites de busca, a internet, ao Google. Pessoas do mundo inteiro, brasileiros, eleitores, sempre recorrem à internet dessa forma. A relação de dependência, então, chega a ser visceral, né? Abre-se um parêntese aqui, Excelências, para dizer do espanto da defesa em saber que o Google, frequentadora assídua, né, de todos os eventos, inclusive os organizados pelo TSE de combate à difusão de fake news, tenha comercializado esse produto dessa forma. Desde quando atos ilícitos podem ser objeto de contrato? À luz de que direito posto? A ilegalidade, no caso, é visível, ela é palpável, ela salta aos olhos. A jurisprudência do Supremo, na DI 3471, melhor dizendo, faz alusão ao que se contém no artigo 19 da Declaração dos Direitos do Homem, da Declaração Universal de 1948, receber, está no texto, por qualquer meio independente de fronteiras, receber informação limpa, livre dessas achegas de desnaturação. Essa prática empreendida pelos investigados, ela atenta a um só tempo
contra o texto da resolução, contra todo o esforço que o tribunal tem feito no protagonismo nacional de combate às fake news e fere de morte, por assim dizer, o princípio da autenticidade eleitoral. Os investigados, portanto, com esse comportamento írrito, ilícito, imoral, antijurídico, atentaram contra a livre informação e contra a livre formação de opiniões. O texto da resolução do TSE é conhecido de todos, diz respeito a impulsionamento possível tão somente para promover ou beneficiar candidatos, faz alusão expressa à vedação do uso dessa poderosíssima ferramenta quando se tratar de propaganda negativa. O TSE já entendeu que o desvirtuamento do mecanismo é circunstância apta a ensejar as sanções do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Esse mecanismo de priorização paga de conteúdo, que é chamado de Google Ads, ele foi deturpado, então, para modular os resultados da pesquisa e conceber o que a defesa sustentou nos autos de mentiras convenientes ou editar uma verdade mais conveniente, ainda que não tivesse correlação exata com o mundo dos fatos, na realidade fenomênica. Atenta-se, portanto, contra a sinceridade eleitoral. É algo que não passou despercebido do tribunal no caso Francisquini, em que o TSE fez incluir as redes sociais nesse conceito de meios de comunicação. Na AIG 0600-814, -5, o TSE também anotou com propriedade que esse novo cenário inevitavelmente produziu novas formas de praticar condutas abusivas. O ministro Benedito, naquele mesmo julgamento, anotou, com o brilhantismo de sempre, encontra-se hoje empiricamente demonstrado que notícias falsas produzem mais engajamento nas redes sociais do que notícias verdadeiras. O ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência, presidente, no RESP 0605-31076, da relatoria do ministro Banhos, naquele caso em que o candidato usou o nome do candidato adversário como uma palavra-chave, chegou a fazer alusão a essa expressão, entre aspas, estelionato eleitoral, e disse mais, dizer que isso não prejudica a candidatura, a outra candidatura, palavras de Vossa Excelência, eminente presidente, é um verdadeiro obstáculo entre o eleitor e as informações que ele procura. No mesmo julgamento, o ministro Salomão fez uma necessária diferenciação. No meu modo de pensar, hipótese diversa é o redirecionamento. Isso não é impulsionamento, é redirecionamento. Prática que, embora possa guardar certa semelhança com impulsionamento, a ele não equivale. O fato é que, diz o ministro Salomão, a criação artificial de contextos através do redirecionamento afeta a liberdade de escolha do usuário e pode ser perigosa porta de entrada para a desinformação, inclusive com o potencial de restringir a livre circulação de ideias. Não parece tolerável, Excelência, com o devido respeito, que o TSE é confrontado com essa comprovada constatação de compra de desinformação no atacado, de difusão de fake news, tenha essa conduta como lista, tenha essa conduta placitada, sobretudo dada a proximidade do pleito municipal que se avizinha. O ministro André Ramos Tavares, naquele mesmo julgamento da 0600-814-85, sobre o tema da repercussão de discursos desinformadores, com a sua erudição característica, disse assim: o ataque decorrente das informações falsas não é aleatório, nem fruto de pequenos equívocos. Trata-se de estratégia que tem capacidade de desestruturar a democracia. Ela mina a confiança do cidadão em dados, em metodologias sérias, científicas, ou, como bem coloca Nichols, acaba por colapsar a relação entre experts e cidadãos, o que, uma vez bem-sucedida, torna a própria democracia disfuncional. Sua Excelência fez alusão, inclusive, ao conceito de decadência da verdade. Forte nessas considerações, eminente presidente, confiam os autores
seja julgada procedente a AGE para aplicação das sanções previstas nos incisos 14 e 16 do artigo 22 da Lei Complementar 64/90.